Parabéns você que está aqui nessa sala para estar assistindo a uma apresentação, onde nós vamos estar falando sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? Temos muitas pessoas aqui na sala. Você que está aqui como convidado, você que está assistindo essa apresentação pela primeira vez, confesso que você está recebendo 2 presentes. E você vai entender por que o seu amigo, o seu parente, o seu conhecido pediu para que você assistisse a esse bate-papo. Vai ser muito rápido, muito ágil, vai te dar um overview do que está acontecendo na sua vida, na nossa vida e principalmente o que pode acontecer para frente, em 2 áreas: saúde, bem-estar, longevidade e, quem sabe, também uma proposta de business, de negócio, concomitante a melhorar a sua saúde. Mas, Cornélio, eu não estou entendendo por que eu estou aqui. Calma que você vai entender. Tem a ver com essa empresa, cujo propósito é oferecer o melhor para a sua saúde, chamada The One Life, uma única oportunidade de vida. Uma empresa brasileira, uma empresa liderada por 2 feras. Um é o bilionário João Apolinário, proprietário de dezenas e dezenas de empresas, um empresário super bem-sucedido, e o diretor-geral e fundador Gilberto Guitti, uma pessoa que tem mais de 35 anos de experiência nesse segmento, que vai te chocar. Você vai agradecer eternamente pelo seu parente, amigo, conhecido ter te colocado em contato com esta informação. Agora, vamos começar com o primeiro presente, esta informação. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar naquele projeto chamado Genoma, onde o pessoal começou a estudar o DNA, buscar o DNA das pessoas, para justamente cuidar da saúde. Perfeito, aconteceu esse projeto, aconteceu. Porém, um outro projeto veio também, chamado o estudo projeto da microbioma humana. E esse projeto realmente chocou o mundo, porque ele trata de um negócio chamado disbiose, um projeto mundial de 2007 a 2016 e que hoje está em voga na mídia. Está em voga na mídia falando de alimentos fermentados, mas o que é isso? Olha para a tela, olha para a tela. Ei, cuidado, você está em disbiose intestinal. Nossa, Cornélio, nem sei o que é isso. Eu confesso que fiz engenharia, sou economista, com especialização em comércio exterior, marketing, finanças. Quando a pessoa falou para mim que eu estava em desbiose intestinal, eu falei, o que é isso? Não estou, não. Eu estou com todos os meus exames em dia, eu estou perfeito, eu estou maravilhoso. Não, Cornélio, você está em desbiose. Como assim? E aí eu fui entender uma coisa que eu não sabia. E prepare-se para esse primeiro presente que você está recebendo da pessoa que lhe convidou. Você sabia que o intestino é o nosso segundo cérebro? Você sabia que o intestino é a raiz do corpo humano? Eu confesso a você que eu não tinha essa informação. Eu confesso a você que, quando eu comia alguma coisa, eu mastigava, engolia e achava que o meu corpo ia absorver todos os nutrientes. E eu percebi, ou melhor, eu fui informado por médicos, por nutrólogos, nutricionistas, que é no intestino que se absorve os nutrientes. Você sabia disso? Que é no intestino que se elimina as toxinas. Você sabia disso? Que a produção da serotonina é ali no intestino, que a produção de hormônios é no intestino, que o controle do sistema imunológico do nosso corpo é no intestino, do controle das inflamações é no intestino. Ei, você que está aqui pela primeira vez, é tudo o intestino? Yes. Quer dizer, então, que o intestino é mais importante que tudo? Como é que você acha que vem as vitaminas para o seu corpo? Os anticorpos? De onde vem isso tudo? Eu não sabia. Então, quando tem uma árvore e você vê que o fruto está ruim, você vai cuidar do fruto, você vai cuidar das folhas, você vai cuidar dos galhos, você vai cuidar do caule ou você vai cuidar da raiz? E, infelizmente, hoje, no mundo moderno, a gente cuida do efeito, não cuida da causa. A gente toma um remédio e está resolvido. Mas a maioria das pessoas não cuida da causa. E como consequência dessa situação de desbiose, onde Hipócrates já falava que a maioria das doenças começam no intestino, vem as doenças do mundo moderno, porque existem trilhões de bactérias no intestino, e essas bactérias têm bactérias
que tem suas funções, mas fruto hoje da nossa má alimentação, dos alimentos ultraprocessados, das situações dos alimentos geneticamente modificados, do estresse, da falta de sono, da poluição ambiental, tudo isso corrobora para que as pessoas no mundo moderno tenham aí câncer, osteoporose, artrite, depressão, alterações gastrointestinais, esofagite, obesidade, esteatose hepática, baixa imunidade e alterações do humor. A maioria dessas doenças não acometiam os nossos avós. É o mundo moderno. Você sabia disso? E a pessoa que lhe convidou, ela quis prestar a você essa informação de que, ei, topa viver mais 10, 15, 20 anos com saúde, com qualidade de vida? Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho jeito. O estresse está aí. Ei, tem que diminuir o estresse. Tem que beber mais água. Tem que se alimentar melhor. Tem que dormir melhor. Tem que evitar a poluição. Porém, tem uma coisa. Nós não somos mais o que comemos. Nós somos o que comemos e absorvemos. E aí vem a biotecnologia japonesa, onde um grupo de empresários descobre, nos lugares onde as pessoas têm mais longevidade com qualidade de vida, uma composição. E a partir daí se criou, com tecnologia exclusiva, um produto inovador, um produto que tem o propósito de ajudar milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, você que está assistindo isso aqui pela primeira vez, eu vou passar um vídeo de 2 minutos, que vai te mostrar aonde a gente quer chegar e por quê seu parente, amigo ou conhecido lhe convidou para assistir essa apresentação. Presta atenção nesse vídeo. Desconecte de tudo. Eu vou até tirar a minha imagem. Preste atenção nesse vídeo. E eu torço para que esse vídeo transforme a sua vida como transformou a minha. Dá uma olhada. A poluição, o estresse, sedentarismo e alimentação desequilibrada comprometem nossa saúde em geral e principalmente a saúde dos nossos intestinos. A raiz do corpo humano, que também é considerado como nosso segundo cérebro, se torna frágil e desequilibrado e afeta a qualidade da nossa microbiota intestinal. As trilhões de bactérias que habitam nossa microbiota entram em desequilíbrio, gerando a disbiose e causando inúmeras doenças. A ciência tem comprovado que a chave para a saúde plena reside em combater a disbiose intestinal. Zenko Juice, com sua rica e exclusiva composição, nutre e equilibra nossa flora intestinal, fortalecendo as defesas do organismo. Revivendo a sabedoria ancestral dos alimentos fermentados, Zenko Juice une tradição e ciência para oferecer uma fonte rica de saúde e bem-estar. Cada dose do Zenko Juice é uma sinergia de dezenas de alimentos naturalmente fermentados por um longo período. Beba Zenko Juice diariamente, modele sua microbiota intestinal e viva a plenitude de sua saúde. Zenko Juice, keep your balance. Peraí, Cornélio, não entendi. Você está me dizendo que nós vivemos nesse mundo moderno cheio de problemas, diversas doenças advindas do estresse, da má alimentação, de alimentos processados, de farinha, de óleo, de leite, de gordura, tudo isso. E você está dizendo que tem uma empresa que pegou essa sabedoria milenar de alimentos fermentados, que juntou quase 90 ingredientes, entre frutas, legumes, verduras, algas, grãos, cereais e especiarias, onde conseguiu condensar isso tudo em um produto. Ele fica fermentando por mais de 6 meses. 0 açúcar, 0 glúten, 0 lactose, 0 sódio, 0 gordura trans, sem contraindicações. E esse produto, que é uma garrafa que tem 900 gramas, onde tomamos apenas um cálice, um shot,
de 30 gramas por dia, e ele tem a capacidade de ser alimento para as bactérias boas, que vão proporcionar o milagre da vida, no sentido de melhorar a nossa saúde. Sim, é verdade. E eu vou pedir aqui agora, a você que é executivo que está aqui, que pudesse escrever para mim o que aconteceu com você utilizando esse produto. E eu vou ler alguns comentários de alguns executivos que já estão aqui na sala, que tomaram esse produto e tiveram resultado. E quais são os resultados? Vocês, enquanto você estiver escrevendo aqui, eu vou estar lendo a proposta dos resultados. Porque bem no início do projeto, a empresa, quando tinha aproximadamente 5.000 casos, 5.000 pessoas utilizando o produto, fez um e-book. E dentro desse e-book, constatou-se já resultados. Escreve aí para mim, por favor, qual o resultado que você teve com o produto. Eu, particularmente, eu eliminei 17 quilos. Eu continuei fazendo as mesmas coisas, tomando 30 gramas. Por quê? Porque as bactérias boas começaram a trabalhar melhor. Como consequência disso, eu também eliminei 13 centímetros de cintura, de barriga. Eu durmo muito melhor. Eu estou muito mais bem disposto, mais saudável. Opa, aí ó, o William Carvalho já escreveu, muito obrigado. Olha só, ele que fez inclusive uma cirurgia nesse período, com acompanhamento médico, os médicos detectaram que ele diminuiu sensivelmente os níveis de colesterol, triglicérides e acabou com a minha diabetes. É delicado eu falar acabou com a minha diabetes, mas eu tenho que te dizer que ele regularizou o diabetes, certo? Para não falar isso. Tem doutor na sala aqui, tem médico, tem nutrólogos. Então a gente tem que cuidar dessa informação direitinho, tá certo? Tem mais depoimentos aqui. Eu vou ler alguns rapidamente, né? Obrigado a você aí que está nos ajudando e escrevendo, mas e se você quiser olhar no chat também, né? Olha só, o Wilson Viana, o sono profundo melhorou a memória e o ganho de massa magra. Olha que interessante. Eu e minha filha estamos tomando Zenco desde julho de 2023. Zezé Márcio, nós tínhamos o intestino preso, agora está regulado. Nós melhoramos também 80% dos sintomas de enxaqueca. Eu melhorei pressão baixa, dores na perna, dor no joelho, varize e muito mais. Minha filha melhorou a rinite, dermatite, a memória e o raciocínio. São alguns depoimentos de pessoas que estão tendo resultado. A proposta do produto é melhorar a pele, aumentar a disposição, combater ajudar no controle do apetite, ou seja, como consequência, a obesidade, melhorar o aspecto da urina, controle de taxa de glicemia, colesterol, triglicéridos, fortalecimento do sistema imunológico, melhoria do sono, do humor. Mas os primeiros resultados é muito impactante. Gente que tinha aquela gastrite, melhoras absurdas, pessoa que tomava aquele produto para azia, né? Taia Lucilane, olha o exemplo dela, ela melhorou, tinha exaustão, melhorou, tinha perda de memória, melhorou, tinha estado de angústia, melhorou, tinha estresse, eliminou 13 quilos. Imagina o que é você carregar 13 quilos nas costas. As pessoas estão melhorando demais, né? A William Carvalho está lá, realmente, está regularizada, é isso aí. O Sérgio Lima de Brasília, melhor qualidade de sono, mais disposição, fim do refluxo e azia, acabou com a vontade louca de comer e mais saciedade. Assíduo Evadecir de Maringá, acabou com a compulsão por comer doces, um sono restaurador, mais disposição. Minha filha melhorou a gastrite, refluxo, dermatite e espinhas. Temos milhares, dezenas de milhares de depoimentos que mostram o resultado desses produtos. Então, para você que está aqui na sala assistindo essa apresentação pela primeira vez, nós não estamos aqui com um produto milagroso. O milagre é o nosso corpo. O milagre foi quando a gente nasceu. Aí eu lhe pergunto, se a gente alimentar bem o nosso corpo, você acha que o corpo não vai ter o milagre da transformação em melhorarmos? Você pode escolher. Se você botar gasolina ruim no seu carro anda do jeito. Se você coloca gasolina boa, seu carro anda de outro jeito. A pergunta é, o que você tem colocado como alimento, né? Então, o doutor Enoque aí tem 67 anos de idade, pressão arterial regularizou, eliminou 7 quilos, melhorou a colite, o brilho na pele, está no sonho dos jutsus,
sonho ganhos 1000, ou seja, muitos resultados. Inclusive, nós temos nosso site, nós temos o nosso e-book, nós temos a nossa página que explica sobre o produto, nós temos, inclusive, um podcast com médicos, inclusive o doutor Enoque e o doutor Pedro fazem parte desse primeiro podcast, mostrando os benefícios, mostrando que nós devemos ter atenção com o intestino e principalmente os benefícios que esse produto nos traz. Temos o Zenco em sabor natural, banana e maracujá, que é espetacular. Temos ele parecendo uma balinha como essa aqui, ó, que é até vergonha falar bala. Esse aqui é um complexo de saúde que a gente pode tomar também. E também temos o Zenco Energy. Tem também produtos de suplemento alimentar, são espetaculares. Porém, a base principal não adianta nada você tomar vitamina à vontade. Você está absorvendo a vitamina que você está tomando? Se o seu intestino estiver perfeito, se o seu intestino não estiver pronto, não adianta. Simples assim. O incrível é que você que está aqui nessa sala, você recebeu o primeiro presente. O primeiro presente foi ter acesso a esta informação. O primeiro presente foi ter acesso a esta informação. Agora vem o segundo presente. Porque quando a gente utiliza esse produto, quando utilizamos esse produto, a gente sente-se bem. A gente quer compartilhar isso com as pessoas que nós amamos. E aí vem a inteligência da empresa, que ela podia muito bem colocar esse produto nas farmácias, nas prateleiras dos supermercados. E ele seria mais um produto que poderia ser bom ou ruim, e as pessoas iam passar e olhar, iam ser indiferentes. O que a empresa fez? A empresa decidiu pegar parte do valor do produto, falar o seguinte: você usa o produto, sente-se bem, você não vai resistir em comentários com as pessoas, e se você o fizer, a empresa pega parte do valor do produto dela e nos remunera por isso. Como assim, Cornélio? Eu posso estar ganhando esse produto de graça? Claro! Você usa o produto, sente-se bem. É assim como você vai numa pizzaria. Se você vai numa pizzaria e gosta, você não recomenda para outras pessoas? A minha irmã, por exemplo, ela vai em qualquer lugar, restaurante, pizzaria, ela bate foto, põe no Instagram. Por quê? Porque ela influencia as amigas dela. A empresa poderia pagar milhões e milhões para influenciadores, ela tem dinheiro para isso, para sair fazendo propaganda. Como o Neymar fez a propaganda do Gol. Neymar nunca andou de Gol na vida dele, mas ele fazia propaganda porque ele influenciava as pessoas a comprarem Gol. Assim como a Xuxa, lembra da Xuxa? Compre Monange. A Xuxa não usava Monange, mas ela recebia porque influenciava pessoas a comprar um determinado produto. E são assim os influencers hoje. Só que eu e você também somos influencers. A gente tem o nosso ciclo de influência. E no momento que você usar o produto e tiver os resultados que você viu aqui, e são dezenas de milhares de pessoas tendo resultados ultra impactantes. Você conhece alguém que tem azia? Você conhece alguém que tem dor de cabeça direto? Você conhece alguém que tá acima do peso? Quando você tem o resultado, você usa o produto uma vez, entra pela sua boca, para você ter o resultado. Você não vai conseguir mais segurar a sua língua, você vai querer falar isso para as pessoas. E a empresa criou um plano chamado One, Two, Three, uma oportunidade de negócio, onde, primeiro, você ao invés de fazer a compra, você simplesmente faz um registro, faz um cadastro com a pessoa que lhe convidou. E ao invés de você comprar o produto, você faz o cadastro e compra o produto com desconto. Maravilha, você vai ser um comprador inteligente, com descontos. Outras pessoas começam a comprar com desconto e revender ao preço que a empresa pratica, que nos orienta a praticar. Você tem o ganho da revenda. Concomitante a isso, no momento que você começa a comprar com desconto, a empresa te dá uma loja virtual. Você pode entrar no mundo da internet. Você pode mandar o link para as pessoas que você conhece. As pessoas entram no site e compram. Você tem um ganho chamado bônus e-commerce. E tem mais 4 bônus fantásticos que eu não vou te explicar. Mas a pessoa que lhe convidou
vai te explicar depois. Primeiro você usa o produto, sente-se bem, tem resultado. Agora, já os empresários, os visionários, o que já ouviu falar quem é João Apolinário, quem conhece Gilberto Witt, conhece e confia na pessoa que lhe convidou, vai falar, ei, eu quero usar o produto, eu quero ter resultado, mas eu quero ter resultado financeiro também. E aí vai te explicar que existe bônus de recomendação, bônus de referência, bônus de construção de equipes, bônus de divisão de lucros para com a empresa e um programa de viagem sensacional. Agora, eu lhe pergunto, você quer ser esperto ou inteligente? Ou esperto e inteligente ao mesmo tempo? Você pode pegar para a pessoa que lhe convidou e falar o seguinte, eu quero uma garrafa. Tudo bem, compre uma garrafa. Uma garrafa, você vai ter um preço dela, você vai usar 30 gramas por dia, o preço de cada dose vai sair por R$ 14,33. É muito melhor do que você comprar um pastel com refrigerante, que o pastel e o refrigerante vão te inchar, mas não vão te nutrir. É muito melhor do que você comer um misto quente com um caldo de cana. Essa dose, a dose diária de energia, você comprou uma garrafa. Mas não é mais inteligente pagar apenas R$ 8,44 por dose? Não é mais esperto? Você adquire 3 garrafas, porque isso é um alimento que você vai usar pelo resto da vida. Então, o que você escolhe? Uma garrafa ou 3 garrafas? Mais inteligente ainda, e aí você vira o executive business, né? Você tem o direito de recomendar, você se torna um executive business. Ótimo. Mais inteligente ainda é você comprar 2 caixas que vêm 6 garrafas. Ou seja, um plano para você e para sua esposa, ou para o seu marido, um plano para você e para o seu filho, porque você vai usar uma garrafa por mês, um plano de 3 meses para cada um. Ou o seu plano de 6 meses, e aqui você tem acesso a todo o plano de benefícios da empresa. Mas a pessoa que lhe convidou vai te explicar isso, porque o objetivo aqui agora é te demonstrar como funciona a sistemática. Ah, e nós temos viagens incríveis. Por exemplo, você que está aqui pela primeira vez, você pode participar da próxima viagem. Né? Nós tivemos uma viagem, tivemos Gramado, Canela, tivemos uma viagem de um cruzeiro, a próxima viagem vai ser para Foz do Iguaçu. Então, nós temos diversas viagens, só depende de você. Porém, agora é uma parte importantíssima. Esse é um overview de toda a apresentação do que é o negócio. Perfeito? Bom, vou parar de compartilhar e vou olhar para os seus olhos. Você que está aqui como convidado, a pessoa que lhe convidou quis te proporcionar 2 presentes. O primeiro presente, esse conceito da desbiose, o conceito da saúde, o conceito da longevidade. É você poder viver mais com saúde, com bem-estar e qualidade de vida. O segundo presente é que você vai ter resultados, assim como todos que utilizam o produto, todos os dias têm resultados, você vai querer falar para os outros. E aí você pode também ter resultado financeiro. Tem gente que pega parte do tempo livre, parte das horas vagas, para ter um resultado financeiro de mais R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 mensais. Isso é muito ou é muito? Imagina você ter uma renda adicional de R$ 3.000. Te interessa? Não, eu quero só o produto. Tudo bem. Mas se você quiser isso, pode. Mas outras pessoas não entraram por causa disso. Entraram para ter um resultado financeiro muito maior. E tem pessoas aqui na sala que têm resultados superiores a 20, 30, 40, R$ 50.000 mensais por causa de um plano estratégico. Mas agora é a parte ultra importante, porque o fundador dessa companhia está aqui com a gente. A pessoa, o gênio, que tem mais de 35 anos nesse segmento, está aqui na sala hoje conosco. A pessoa que voltou agora da Europa, de Londres, participando de uma feira do que há mais de novidade sobre produtos naturais, de bem-estar, longevidade, qualidade de vida. E ele está aqui na sala conosco para falar para a gente. Primeiro, para fechar essa apresentação. E segundo, para falar para a gente. E aí, qual o nosso próximo passo? Então, eu convido você agora a parar tudo que você está fazendo, a pegar um papel e uma caneta, porque eu torço para que aconteça com você o que aconteceu comigo. Porque uma frase dessa pessoa teve a capacidade de mudar o destino da minha vida. Eu, no meu formato, que fiz engenharia, que fiz economia,
que trabalhava igual um alucinado naquela roda dos ratos, sabe aquele negócio? Trabalha, ganha. Eu fui, eu fui alertado de que a maioria das pessoas trabalham, aposenta para morrer. E ele mostrou um outro caminho, um outro viés. Conhece muito de saúde. Tem mais de 35 anos de experiência nisso. Está aqui na sala e vai mostrar para você o motivo pelo qual você ganhou esses 2 presentes que a pessoa que lhe convidou te colocou aqui na sala. Então, conosco, nada mais, nada menos que meu amigo, a pessoa que ajudou a eu transformar a minha saúde física e financeira, Gilberto Guitti. Boa noite, Gil. Bem-vindo. Fala Cornélio, fala a todos, boa noite. Estou vendo aí doutor Enoque, Silvio, Lucilane, Wilson, tantos outros aí que estão presentes na segunda-feira. É um prazer muito grande estar com cada um de vocês. Eu sei que tem algumas pessoas que já são executivos da Demon Life que estão aqui na sala, alguns já estão usando o produto por algum período, um bom período até, e provavelmente tem algumas pessoas aí que estão vindo pela primeira vez, estão conhecendo a Demon Life, conhecendo tudo isso que o Cornélio apresentou aí, sobre Zenko Juice, sobre desbiose e sobre esse problema mundial que já existe há muitos anos, mas que agora realmente tomou-se uma proporção muito grande, porque a medicina ela tem evoluído muito em diagnóstico, tem evoluído muito em prevenção, principalmente, até mesmo tratamento, e quando existem descobertas que faz com que o ser humano possa viver mais e melhor, a gente tem que agarrar isto, né? Então, vocês devem lembrar que e saber que a média de vida das pessoas na década de 1920, por exemplo, pessoas morriam de doenças como tuberculose, muitos morriam com 45, 50 anos de idade, e depois foi se aumentando a média de vida. As pessoas estão tendo mais longevidade, né? Então, se as pessoas estão vivendo mais, né, graças a pesquisas, né, a desenvolvimento, automaticamente, as pessoas estão vivendo mais, então, já que estão vivendo mais, então nós temos que viver com saúde, ou viver a maior parte da nossa vida, na nossa longevidade, com saúde. Dizem que pessoas que estão nascendo agora, no ano de 2020 para frente, devem viver até 120 anos. Né? Então, ou seja, imagina 120 anos, sendo que a média de idade, há alguns anos atrás, era de 60, 70 anos, vamos ver o dobro da vida. Então, obviamente, tem que se preparar o organismo, preparar o corpo, preparar os ossos, preparar a circulação, preparar a cabeça para tudo isso. Então, quando se fala em desbiose, que é esse assunto que o Cornélio tratou hoje com muita propriedade, né? Eu estou voltando em uma viagem agora, recente, voltei nesse final de semana, em uma viagem para o mercado europeu e lá não se fala tanto ainda de desbiose, nos Estados Unidos se fala muito de desbiose, no Japão se fala muito. Então, para que vocês entenderem, eu apenas reforçar aqui o que ele apresentou, 100%, 99,99% da população tem desbiose, né? E em graus diferentes, mas tem desbiose. Por quê? Porque nosso corpo é formado por células e bactérias, né? Bactérias, micro-organismos, vírus, fungos, etc. E metade do nosso organismo é composto por bactérias, né? E essas bactérias elas fazem aí várias atividades, principalmente a maioria delas, 80% delas estão no intestino, né? E o intestino é a raiz do corpo humano. É como se fosse uma árvore está doente, você não fica tentando dar nutriente para a folha, você dá nutriente na raiz da árvore, na raiz na terra, que é pela raiz que a árvore vai absorver os nutrientes. O ser humano é assim, o ser humano adoece, então o melhor é você tratar o ser humano pela raiz. E qual é a raiz do ser humano? É o intestino, né? Então se trata pelo intestino, tudo que nós comemos passa pelo intestino, e aí é transformado, ele é digerido, tudo aquilo que nós comemos, através da atuação de milhões ou de bilhões de bactérias, né? Então, as bactérias passaram a ter uma importância muito grande em nossa vida, em formação de ter bactérias intestinais, né? E aí, quando nós temos bactérias, tem as bactérias que fazem o trabalho bem, e as bactérias que fazem o trabalho ruim, ou seja, o trabalho de eliminar as toxinas, a sujeira, etc., que é o catabolismo, quando elas estão em desequilíbrio entre as bactérias que fazem o trabalho que fazem a nutrição e aquelas que fazem só eliminar, jogar fora a sujeira, né? Essas bactérias que acabam tendo uma quantidade muito grande delas, e em desproporção com as bactérias que fazem o trabalho da nutrição, do aproveitamento do anabolismo, esse desequilíbrio de bactérias que putrefam e bactérias que fermentam, ou bactérias que são chamadas bactérias boas, bactérias ruins, na verdade todas são boas, mas quando existe desequilíbrio, a quantidade delas é muito grande, e qualquer desequilíbrio significa desbiose. E por que que nós temos, então, esse desequilíbrio, essa disbiose, desequilíbrio de bactérias intestinais, falando de desbiose intestinal? Por que que nós temos isso?
por nosso estilo de vida, né? Pela nossa alimentação, pela poluição do ar, por medicamentos que consumimos, por alimentos transformados geneticamente nós consumimos, os famosos transgênicos, por alimentos ricos em aditivos químicos, corantes, aromatizantes, espessantes, favorizantes, antimectantes, usantes saúde, né? Muitos derivados de petróleo, de alcatrão de hulha, derivados de processos químicos, né? Poluição do ar, que nós ingerimos constantemente, então se fala muito, ou se falava muito até alguns anos atrás, ainda se fala, mas falava muito em medicina ortomolecular, né? Tratamento para corrigir a molécula está desequilibrada ou ela está oxidada e você corrige orto, a palavra orto é o correto, é o reto, é o corrigir, então ortomolecular é corrigir a molécula está desestabilizada, e aí de forma muito radical livre. Então você utiliza a medicina, né, através de suplementação nutricional, para você corrigir essa molécula, devolver os íons necessários a ela, os elétrons, e aí automaticamente fazer um radical livre, ele passa a ser um radical com um oxigênio, então ele oxida de alguma forma que ele é forma radical livre, e você dá vitamina C, vitamina A, vitamina E, selênio, zinco, etc., para você equilibrar essa molécula. Isso fala assim um lixo que nós geramos no sangue chamado radical livre. Isso existe, continua existindo, é muito importante, principalmente em evitar o envelhecimento precoce. Só que antes do alimento chegar na corrente sanguínea, antes de chegar nas células, antes de formar uma molécula radical livre, antes de tudo isso, esse alimento, esse nutriente, esse micronutriente, ele passa pelo intestino, e lá no intestino ocorre a sua usina de transformação. Então, quando a raiz do corpo humano, que é o intestino, está em desequilíbrio, ela é causa de várias doenças, né? Quando ela está em desbiose, é causa de várias doenças. Então, nós somos um organismo desbiótico, nós temos desbiose, só que nós já estamos sofrendo muitas consequências da desbiose e até então não dava-se a determinada importância ao intestino, não dava determinada importância a esse assunto de desbiose. Então, você tratava uma alergia com antialérgico apenas, você tratava um processo de insônia com remédio para dormir, você tratava um processo, às vezes, sanguíneo, especificamente com um produto para colesterol, né, ou uma estamina da vida, ou um produto para pressão alta, ou um produto para diabetes, ou um produto para queimar gordura, para emagrecer, etc. Então, você tratava as doenças muito nas suas consequências. E muitas delas são causadas, ou são geradas, ou são mantidas através do intestino. Então, quando você equilibra essa, deixa de ter desbiose, equilibra as bactérias intestinais, você modula o intestino, você equilibra, muitos desses sinais e sintomas de doenças que as pessoas têm, eles passam a ser reduzidos, né? Isso já tem centenas, ou no caso, no ano passado foram mais de 20 mil, mas tem milhares de publicações em revistas científicas falando que o ser humano tem desbiose, que a desbiose é a causa de várias doenças e que o melhor tratamento para a desbiose é uma vida regrada, uma vida saudável e o consumo de alimentos fermentados. Esta é a grande frase da noite. Essa é a grande frase ao qual você foi convidado para estar aqui com a gente hoje. Saber que nós temos desbiose, né? Que muitas doenças que nós temos são causadas por desbiose ou são mantidas por essa desbiose. E o que nós temos que fazer é ter uma vida mais saudável do ponto de vista social, do ponto de vista esportivo, né, atividade física, do ponto de vista de estresse, do ponto de vista de alimentação. E o alimento que mais regula a modulação intestinal para combater a desbiose são alimentos fermentados. Então, essa é a grande frase, esse é o grande aprendizado que nós temos tido nos últimos anos, né? Saber que o aumento de gestão de alimentos fermentados, através de uma fermentação natural, através de alimentos saudáveis fermentados naturalmente, eles fazem com que as bactérias saudáveis do organismo aumentem, as fermentativas aumentem, e as bactérias putrefativas diminuam. E isso acontece a cada 21 dias, por isso que a gente fala de modulação intestinal. E conforme você vai tendo essa melhoria nesse equilíbrio de bactérias, ou essa diminuição da desbiose, o organismo reage quase que imediatamente. Então você vai ver que o seu intestino vai funcionar melhor. O que é funcionar melhor? Ele é o banheiro evacuar de 2 a 3 vezes por dia. Né? E aí você vê a constituição do bolo fecal, se é um bolo fecal que ele se dilacera, quando você aperta uma descarga, é um bolo fecal que está perdendo uma falta de proteína na alimentação, é um bolo fecal que boia, é um bolo fecal que afunda, é um bolo fecal que tem algum tipo de coloração diferente, ou seja, a qualidade do bolo, se é mais ressecado ou não, então se está ressecado, está faltando fibras na alimentação, está faltando prebiótico, que são as fibras, e aí não tendo a fibra, a água
ela sai do intestino e vai para os rins, e aí o bolo fecal, sendo mais tempo parado no intestino, ele perde água, ele fica mais secado, ele fica mais difícil para ser eliminado, e você pode até desenvolver doenças especificamente do intestino grosso, mas quando você melhora a desbiose, você vai ver que você já melhora a estrutura e funcionamento do intestino grosso. Isso já é um ponto assim observado já nas primeiras semanas usando algum produto, algum fermentado natural. Você melhora a sua disposição, a sua energia. Por que você melhora a sua energia e disposição? Não é que um fermentado te dá energia. Às vezes as pessoas confundem algumas coisas, né? Ah, eu tomei, Gilberto, um fermentado chamado kombucha, e o kombucha dá energia. Tudo bem, kombucha através de um chá preto, que provoca cafeína, cafeína é um estimulante, etc., pode dar uma energia, mas nós não estamos falando dessa energia, né? Nós estamos falando da energia intracelular, da mitocôndria, né? Aquela que vai dentro da célula, né? Aquela energia que o organismo produz dentro da célula. Por que quando você melhora a função digestiva, e a função digestiva do ponto de vista intestinal, o intestino delgado, o jejum no ilho, te dá mais energia? Justamente porque a digestão é um processo que exige muito oxigênio para quebrar as moléculas, exige muita energia do corpo. Como que você percebe isso? Por exemplo, quando você come uma feijoada, quando você come muita gordura, comeu, o que acontece depois que você come? A tendência é que você tenha mais sonolência, né? Mais indisposição. Por quê? Porque o organismo está digerindo toda aquela quantidade de proteína, né? Animal, que é a proteína mais longa, que tem uma cadeia maior, ou digerindo aquela gordura, e automaticamente você tem mais oxigênio concentrado na sua digestão. Se diminui a oxigenação do cérebro, te dá o quê? Mais sonolência, né? Mais indisposição. Então, a digestão é um processo que te consome muita energia. Quando você melhora o alimento fermentado, que o alimento fermentado já é quase que praticamente digerido, ele vai alimento já direto para a bactéria saudável intestinal, automaticamente a sua digestão completa se dá muito mais rapidamente e mais facilmente. Então você tem muito mais energia disposta para outras atividades. Então, quando você consome alimentos fermentados de uma forma direta, né? Direta, você já tem mais disposição, mais vitalidade. Por outro lado, se muitos hormônios, o neurohormônio, são produzidos através do intestino, a partir do intestino, principalmente o hormônio que estimula um precursor da melatonina, que induz o sono, que no caso específico é a serotonina. Então, quando você tem a produção desse hormônio em quantidade melhor, em condições melhor intestinais, você dorme melhor. Se você dorme melhor, você sonha. Você sonha entre aspas, né? E entre aspas, pode até tirar aspas se quiser, sonha até colorido, né? Se você dorme melhor, automaticamente sua noite foi melhor, descansada. E descansar significa não é descansar só fisicamente, é descansar, é fazer todo o processo que o sono é capaz de fazer, chegar até o REM, o rápido movimento dos olhos, até você fazer a cada estágio no sono, leva em média 1 hora e meia. Então, por isso que as pessoas dormem, o ideal é dormir de 6 a 8 horas. Algumas pessoas conseguem fazer isso em 6 horas, pessoas são 8 horas. Então, são 4 fases do sono. Cada fase do sono leva de 1 hora e meia a 2 horas. Então, se uma pessoa completa cada fase em 1 hora e meia, são 4 fases, significa que em 6 horas ela consegue recuperar totalmente o organismo para o dia seguinte. Né? Tem pessoas que levam em média 2 horas, então são 4 fases, por isso tem pessoas que têm que dormir 8 horas. Então, de 6 a 8 horas é o ideal para uma pessoa dormir, é o tempo que a pessoa consegue corrigir. Corrigir o quê? Você está dormindo, você está produzindo metabólito, né? O seu organismo está filtrando sangue, está produzindo urina, o fígado, o pâncreas, todos os órgãos estão trabalhando no processo de desintoxicação. Quando você dorme, você transpira. Quando você transpira, você joga toxinas para fora do organismo. Você prepara todas aquelas toxinas, o rim trabalha a noite inteira. Por isso que a sua urina da manhã é aquela urina rica, né? Aquela urina amarela, aquela urina do exame que você vai fazer, justamente porque o organismo trabalhou durante o seu sono. Então, se você tem um sono contínuo, se você chegou até a fase REM, né, do seu sono, automaticamente você descansou físico e emocionalmente. Então, você já acorda com disposição, com vitalidade, né? Você não acorda assustado, provavelmente você acorda sempre no mesmo horário, você não precisa acordar com o barulho de alguém te chamando ou um despertador tocando, ou seja, você foi acordado naturalmente através do seu relógio biológico. Se você tem um intestino capaz de não ter desbiose, você dorme melhor. Se você dorme melhor, você acorda melhor. Se você dorme melhor, suas alergias diminuem. Muitos processos inflamatórios que vão se manifestar no seu organismo, no seu relógio biológico, entre 1 hora e 2 horas da manhã, que é o horário que as pessoas têm mais doenças respiratórias, sofrem mais nesse horário, entre 1, 2 da manhã, 3 da manhã, depende do seu relógio biológico. Nesse horário, que é onde você assume imunidade, ela está precisando de
vitalidade, é nessa hora que se você tem alguma doença, alguma alergia, algum processo respiratório, é nessa hora talvez que você vai acordar e vai interromper o seu sono, mas se você tem aí uma função intestinal do ponto de vista de desbiose mais equilibrada, você vai diminuir os processos alérgicos. Por que se diminui o processo alérgico? Porque as toxinas que estavam caindo na corrente sanguínea está fazendo com que o sistema imunológico, as imunoglobulinas E, imunoglobulina M e G, estão trabalhando para jogar fora as toxinas. Se você refaz essa camada, esse filtro intestinal, através de bactérias saudáveis, bactérias fermentativas, através de alimentos fermentados, menos toxinas caem na corrente sanguínea. Então, você exige menos do seu sistema imunológico nesse momento de eliminar uma toxina que está na corrente sanguínea que não deveria estar. Né? E aí você ganha o quê? Você ganha vitalidade, você ganha disposição, você ganha longevidade. A pele vai ficar melhor, vai brilhar melhor, os cabelos vão melhorar, a unha vai melhorar. Você vai ver na prática que muitos sinais e sintomas passam a melhorar através do controle de uma desbiose, de uma simples biose. Então, o que a gente tem? Nós temos nas mãos, né, e precisamos entender que o consumo de alimentos fermentados, por estudo de medicina, por ciência, é o melhor do melhor. Então, você pode utilizar, por exemplo, eu estava agora na Europa num congresso, é um congresso de alimentos naturais e alimentos naturais e alimentos sem agrotóxicos, alimentos orgânicos, né, chamado Alimentos Naturais e Orgânicos, um congresso na Inglaterra. Então, o que se vê muito lá? Se vê falar muito em alimentos assim, alimentos orgânicos, alimentos com selo orgânico, ou que não tenha selo, mas que realmente sejam alimentos que não foram contaminados com pesticidas, alimentos mais naturais possíveis, né? Suplementação alimentar, principalmente de alimentos que lá na Europa tem muitos alimentos desidratados, né? E eu utilizava assim, praticamente dois produtos que eu encontrei lá relacionado a probióticos, que é o kefir e que é o kombucha. Basicamente esses dois. E tem algumas fibras assim, fibras em maior quantidade, né? Ou seja, a Europa ainda está muito iniciante quando você fala em desbiose, né? Mas os Estados Unidos está muito avançado nesse sentido. Hoje, quando você fala em alimentos probióticos, tá? Probióticos para você entender, existem os prebióticos, são fibras, né? Que são alguns tipos de fibras, que trabalham a nível de intestinal, etc. E você tem os probióticos, que são um conjunto de micro-organismos vivos, ou conjunto de bactérias, de acordo com a quantidade de bactérias, de acordo com a cepa, para fazer o quê? Para colonizar a sua microbiota intestinal. Mas pense que o seu intestino é formado por micro-organismos, né? Bilhões de micro-organismos. Ali você tem bons e ruins. Então você toma um probiótico, mais um conjunto de bactérias saudáveis que vão procurar devolver esse equilíbrio. O que a gente sabe que, pelo menos está se caminhando muito a medicina nesse sentido, que como você já tem uma colônia muito grande de bactérias benéficas e maléficas na sua microbiota intestinal, você povoar essa região com mais probióticos não é a melhor solução, né? Porque você já, aquilo que a gente fala, o ônibus já está cheio, as pessoas já estão de pé, e aí abre a porta e tem que entrar mais gente. Então as pessoas têm que descer, têm que sair, as pessoas estão de pé, têm que sair. Então as bactérias ruins, elas têm que começar a ser eliminadas no intestino. Por isso que as pessoas, quando começam a tomar alimentos fermentados, nos primeiros dias, você vai ver que as pessoas têm, às vezes, formação de gases, coloração diferente do intestino, do bolo fecal do intestino, às vezes pode até ter uma cólica intestinal, porque você está jogando fora, né, uma quantidade de bactérias que estão lá putrefando e que deveriam já ter sido eliminadas. Né? Isso é altamente bom, altamente saudável. Então, você deveria consumir o quê? Não bactérias. Né? O que é o zenco? O zenco é um conjunto de alimentos fermentados. Então, não é um kefir, né? Ou não é uma kombucha, não é um ou outro alimento específico. É um conjunto de mais de 80 alimentos que nós deveríamos comer. Então, alimentos que nós deveríamos comer na função natural, sem agrotóxico, integral. Então, ou seja, alimentos sem agrotóxico, alimentos integrais que foram colocados dentro de um recipiente, foram triturados e foram naturalmente fermentados por um período mínimo de 6 meses. E depois desses 6 meses ele está pronto para ser consumido, porque ele fermentou, ele maturou, então ele está pronto para consumido. Por isso, quando você toma o Zen, se você tomar na forma líquida, né, você vai tomar um shot de 30 gramas. Foi o que o Cornélio falou. Quanto custa esses 30 gramas?
R$ 10, R$ 13 por dia. O short é nada, é uma barra de cereal boa. Barra de cereal boa custa R$ 16, é um prebiótico, se não tiver açúcar, não tiver tantas substâncias, às vezes, que tem numa barra de cereal, conservante, etc. Tem uma barra com cereal boa, custa 16, uma barra de proteína custa 20, R$ 22. Então, é um produto muito acessível, né, para você comprar. Só que nós não vendemos em dose diária, nós vendemos em dose mensal. Né? Imagina vender em dose diária, a pessoa compra um dia, outro dia não compra, um um dia não toma, etc. Não vai ter a modulação intestinal. Então, a forma de comercializar o produto, nós o fizemos de uma forma que realmente gere resultado para você, porque está investindo na sua saúde. Né? Você está tomando um produto que é para você tomar todos os dias, é para você modular o intestino, para você combater a desbiose e você ganhar qualidade de vida absurda. Pessoas perguntam, Gilberto, eu já tenho uma alimentação saudável, eu como arroz integral, eu não como glúten, não tomo leite, eu devo tomar azeite? Deve tomar, porque você tem poluição do ar, você tem estresse, você está em lugar, come verduras, sua verdura às vezes tem agrotóxico, come fora de casa, come alimento com uma gordura um tipo de temperos artificiais, então você tem que tomar. Claro que você tem talvez uma alimentação tão saudável, talvez você vai tomar ao passar do tempo menos quantidade, mas você vai ter que tomar, porque você precisa de um alimento fermentado de qualidade. E não tem nenhum produto que tenha algo semelhante ao Zenco nesse sentido. São mais de 80 ingredientes que nós fermentamos e depois de fermentar nós colocamos nesse litro. Então, assim, o produto, quando eu levei agora na Europa, cara, nós estamos assim, muito anos-luz na frente nesse sentido em relação ao produto. Né? Primeiro, porque a Europa é difícil eles trabalharem com produtos in natura, né? Eles pegarem o produto, processar, cozinhar e fermentar. Eles já querem pegar o produto já desidratado, colocar água, hidratar e aí passar a fermentar. Não é o mesmo efeito. Sinceramente, se fosse tão fácil assim, nós faríamos os caminhos mais curtos, mas você não tem o mesmo efeito. Nós temos uma responsabilidade direta com o consumidor, com o benefício. Quem que é o nosso propagandista? Nosso propagandista é o nosso consumidor, que é a pessoa que está trabalhando com a gente como executivo, como empreendedor, e que também é um consumidor. Então, o nosso propagandista é o consumidor, ao qual nós devemos toda a atenção. O nosso consumidor. O consumidor é sensível. O consumidor, quando ele gosta de alguma coisa, ele fala para 7 pessoas a 8 pessoas. Quando ele não gosta de alguma coisa, ele fala para 15 pessoas. Por isso, notícia ruim é mais rápido que notícia boa. Porque as pessoas têm uma tendência a falar naturalmente daquilo mais do que ela não gosta do que aquilo que ela gosta. Então, nós sabemos disso. Então, nós sabemos que temos nas mãos um produto realmente que todas as pessoas que nós apresentamos ficam apaixonadas pelo produto. E não apaixonada porque o produto tem 80 ingredientes, porque pelo benefício que ele entrega. Ele tem realmente mudado a vida de milhares de pessoas, pessoas de qualquer idade. Criança que não come verdura, criança que não se alimenta bem, adultos, pessoas convalescentes, pessoas mais velhas, pessoas que já estão doentes, pessoas tão saudáveis, mas têm uma vida muito agitada. Nós temos mudado, mas mudado completamente a saúde das pessoas com o Zenco Juice. Então, é uma revolução no sentido de alimentação. Nós estamos com a empresa há pouco tempo, abrimos há pouco tempo. Eu junto com o João Apolinário, abrimos a empresa e criamos agora uma forma de fazer com que as pessoas possam comprar o produto ou como consumidor, você pode procurar um executivo e ele tem um cadastro com a gente, ele tem os benefícios com a gente, então é através dele que nós vendemos, ou você pode mesmo se cadastrar através de algum executivo e fazer um cadastro e comprar o produto com desconto, você é um consumidor VIP, vamos dizer assim, é um consumidor cadastrado, que ao invés de você comprar apenas uma garrafa por uma questão econômica, você vai comprar 3 garrafas, aí você faz um cadastro. A vantagem desse cadastro, como o Cornélio explicou, é que você pode comprar diretamente no site com cadastro a um preço 30% mais barato. E aí você decide se você quer comprar só para você, se quer comprar para sua família. Eu recomendo, compre uma caixa com 3 garrafas, toma uma você, toma uma seu marido, sua esposa, toma uma sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, né? Cada um tem a sua, para que vocês possam ter resultados juntos, para que vocês possam realmente um lembrar do outro, para um esquecer, o outro não esquecer de tomar o produto todos os dias, porque é importantíssimo que você tome todos os dias para refazer ou remodular o intestino, ou modular o intestino. Isso é uma decisão importante em tomar. Não é um produto para você experimentar e tomar de vez em quando. Não é um produto para você tomar o dia que você não está tão bom no intestino. Não, é um produto para tomar todos os dias para modular o intestino. E a partir daí você tem nas mãos um produto que, atrás desse produto, tem um negócio. Porque, entenda o seguinte, como que é um modelo de negócios que existe nos mercados em geral.
né? Você pode entrar no mercado, supermercado ou na internet, comprar um produto. E você compra o produto e você torna-se um cliente. Vamos supor que essa empresa cria lá para você um clube de consumo, um clube de fidelidade. E você compra daquela empresa um produto com algum benefício. Tem vários clubes de fidelidade, não tem? Ou que você ganha desconto, ou que você ganha ponto. Ah, eu sou sócio lá do clube do Pão de Açúcar, então eu sou um cliente mais lá, cliente. Aí eu sei que tem alguns, tem umas etiquetas, quem é cliente mais compra com desconto, porque você fez um cadastro lá. Então você tem esse desconto, né? Assim como na internet você tem alguns cupons de desconto que você consegue comprar. Então você tem, na verdade, o benefício de ser um cliente, né? Só que se você falar assim, eu quero trabalhar agora, indicar pessoas para comprar num pão de açúcar, você vai ganhar alguma coisa? Você não vai ganhar nada. Olha, eu fui no cinema, meu cartão de crédito dá acesso a eu ter um desconto lá na sala VIP do cinema. Eu tenho um cartão de um banco X e me dá um desconto na sala VIP do cinema. Ah, legal, ótimo. Aí você fala assim, poxa, eu vou levar 3 amigos comigo no cinema, né, para assistir esse filme, né? Será que se eu chegar lá no cinema, o cinema vai me dar um percentual sobre a compra daqueles meus amigos? Vai me dar um cashback para mim, porque eu que levei meus amigos para lá? Não vai te dar, porque ele não tem esse modelo de indicação de pessoas, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um marketing de relacionamento, porque nós sabemos, né, por experiência, por prática, eu trabalho nisso há mais de 30 anos, por prática, que quando você gosta de alguma coisa, quando te faz bem para você, principalmente quando isso está ligado à sua saúde, você vai falar para outras pessoas. Então, você vai começar a tomar o Zenco e você vai falar para os seus amigos, seus familiares do Zenco, né? Então, cada pessoa que você apresentar o Zenco, que eles vão comprar, não de você, pode comprar de você também, mas comprar da empresa, se eles indicarem o seu cadastro, você faz um cadastro, você cria uma identificação, né, para que nós possamos rastrear esse cadastro. Então, você cria uma identificação. Então, quando você indicar para alguém comprar um Zenco e utilizar, essa pessoa utilizar a sua identificação, o seu ID, automaticamente foi você que indicou. Então, a empresa vai te remunerar, ela vai te bonificar por isso. Tá? É um modelo de remuneração, né, que em muitas empresas você já faz isto e você não tem remuneração. E nós sabemos que, na prática, você vai indicar o Zenco para outras pessoas. E se você vai indicar o Zenco, eu teria que pagar essa publicidade para alguém, para uma agência de publicidade, ou para um dinheiro que eu vou investir em marketing. Então, nós pagamos isso para as pessoas que estão falando bem do produto, porque estão usando o produto. Porque nós sabemos que se o produto não estiver bem, além de não falar bem, você vai falar mal. Só que nós confiamos tanto no que nós temos nas mãos, no propósito da empresa da One Life, no nosso trabalho, no produto, dos benefícios que ele faz. Nós confiamos tanto nisso, nós temos plena convicção do benefício do produto, que nós sabemos que você não vai falar mal do produto. Porque o produto não tem efeito colateral, não tem contraindicação, não deixa dependência, não te faz mal. Você toma remédio, você pode tomar qualquer remédio. Não dá alergia, pelo contrário, combate várias alergias. Então você vai falar bem. Se você tomar continuamente, você vai falar bem. Você vai falar bem, pessoas vão comprar através da sua influência. Né? Foi o que o Cornélio falou, nós somos influenciadores, então você é influenciador. Né? Em maior ou menor escala, nós somos influenciadores, nós influenciamos pessoas a tomarem decisões. E se você estiver tomando o produto, vai ser natural que você vai indicar esse produto para alguém. E se você indicar, e essa pessoa colocar lá o seu ID como indicação, vai comprar o produto diretamente no site da The One Life ou através de você, e você vai ser remunerado por isso. Até aí, tudo, não tem nada, está tudo certo. Né? Queremos pagar alguém essa bonificação. Então, nada mais do que justo pagar a quem gerou esta venda, essa compra. Né? Agora, se você falar assim, ah, Gilberto, legal, então eu vou indicar, porque eu estou usando o produto, estão me falando bem, eu vou indicar para as pessoas. Mesmo que eu não fale nada, você vai indicar para as pessoas. É natural que as pessoas indicam para outras pessoas. Agora, nós criamos por trás toda essa estrutura um negócio. Por quê? Porque sabendo disto, e trabalhando com isso há 35 anos, né, pessoas falam assim, puxa, mas eu queria aprender a indicar, eu queria aprender a falar do Zenco, eu queria aprender a falar da The One Life, eu queria aprender sobre o que negócio está por trás disso. Por quê? Imagina que você passa a indicar para algumas pessoas e essa indicação passa a ser 5, 10, 20, 30 pessoas. Imagina que as pessoas que você indicou, elas vão usar o produto e vão começar a fazer o mesmo. Você começa a fazer um relacionamento, nós chamamos de marketing de relacionamento. É um network. Por quê? Porque as pessoas, elas de alguma forma estão conectadas a alguém que indicou o produto.
Então, nós criamos um padrão disto, formatamos isto e falamos, se você quer realmente fazer da The One Life e do Zenco um negócio, então nós vamos te ensinar um método. Por que que isso é importante? Porque dentro dos negócios, né, de qualquer negócio, seja para você abrir uma loja, seja para você abrir uma loja online, ou uma loja física, ou para você revender alguma coisa, ou para você se relacionar com alguém e ganhar alguma coisa. Para qualquer negócio, o sucesso está diretamente ligado a um método. Se você nunca fez, a tendência é você querer fazer do seu jeito. E se você nunca fez um negócio, você vai fazer baseado no seu feeling. Só que você não tendo experiência, a chance de você não performar é grande. E aí você vai chegar à conclusão, de não tendo um resultado, de falar assim: ah, eu não nasci para isso. Ah, eu não tenho esse dom. Ah, você vai começar a dar desculpas porque você não teve um resultado ou um sucesso que você esperava. Não é nada disso, né? Ser empreendedor, ele não é um dom. Ser empreendedor é um aprendizado. As pessoas não nascem com o dom de ser empreendedor. Elas aprendem a empreender. Então, se elas aprendem, nós temos todas as condições de ensinar, através de um método. Aqui eu tenho um médico na sala. Médico nasceu médico? Não. O que aconteceu entre o dia que ele nasceu e o dia que ele se formou médico? Ele aprendeu. Ele estudou, ele virou médico porque ele aprendeu. Então, ser empreendedor e ter sucesso no empreendimento, você não nasce empreendedor, você aprende. Ah, Gilberto, mas tem pessoas que têm o dom para ser empreendedor. Essas que têm o dom para alguma coisa fora de um padrão, fora de um QI, as pessoas elas são a exceção. É uma exceção. Então, é um percentual muito pequeno de pessoas fora da curva. Muito pequeno. Então, assim, eu quero ser jogador de futebol. Se eu treinar todos os dias, 8 horas por dia, com o melhor treinador do mundo, eu não vou ser um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Neymar, sei lá, eu não vou ser. Eu não vou ser. Vou ser talvez um bom jogador, mas eu não vou ter aquele talento deles. Por quê? Porque eles nasceram com aquele dom que eu não consigo atingir. Mas se eu tiver alguma disciplina, eu talvez possa ser desde pequeno que treinei, eu posso ser um bom jogador de futebol. Talvez eu não seja um craque. Mas diferente disso, do dom, assim como qualquer profissão, para você ser muito bom, você consegue aprender um método e ser muito bom empreendedor, excepcional empreendedor. Você pode ser um excepcional médico. Talvez tenha um cirurgião que corte melhor do que o outro, né? Que ele cicatriza ali, o corte, a cicatriz dele é melhor que o outro, ele tem uma mão diferenciada, ele aprendeu uma técnica diferenciada. Mas até isso hoje se consegue aprender. E hoje, com tantos robôs que tem, tantas coisas que tem, as pessoas até conseguem aprender a usar o robô e o robô faz algumas coisas nesse sentido. Mas tudo é uma coisa que as pessoas vão estudando, elas vão aprendendo. Então, ser empreendedor é um desafio que eu queria fazer para vocês, porque vocês muitas vezes têm uma oportunidade nas mãos e nós nos colocamos limite mesmo antes de começar a fazer. Nós achamos que isso não é para a gente. Ah, porque nós estamos com a cabeça limitada a algumas condições que nos colocaram. Sabe? Muitas profissões que pessoas têm hoje, elas não vão existir no futuro. Né? Muitas profissões que já deixaram de existir há algum tempo, com todo o advento de tecnologia, com a internet, com a inteligência artificial, redatores de vídeo, eles desapareceram já. Faziam até alguns anos atrás, eu contratava redator para fazer vídeos. Hoje eu não tenho mais redator, se faz com a inteligência artificial. Então as pessoas vão ter que se reinventar nas suas profissões. Agora, ser empreendedor, desafiar ser empreendedor, ter um sucesso como empreendedor, é uma oportunidade extremamente prazerosa. Prazerosa do ponto de vista de trabalho, prazerosa do ponto de vista de ajudar outras pessoas, prazerosa do ponto de vista financeiro, prazerosa do ponto de vista de realizar sonhos. Sonhos materiais, sonhos não materiais, mensuráveis, imensuráveis, viagens, conhecer muitas pessoas, poder fazer o bem e ganhar dinheiro de uma forma honesta, íntegra, poder ajudar as pessoas a abrir a mente delas, ou para ser empreendedor, ou para prevenir, ou para a questão de saúde. Isso te faz muito bem. Né? Isso é essencial. O ser humano ele se alimenta disso, de ajudar as pessoas, não ajudar, pode ajudar por caridade também, mas você ajudar as pessoas e poder ganhar, ajudar as pessoas a empreender, né? Ajudar as pessoas a terem um trabalho e uma remuneração. Então, quando nós criamos a The One Life, nós criamos com esse propósito de dar qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É que quando o tempo e o dinheiro não são problemas na sua vida.
Isso é qualidade de vida. O que acontece? Quando o tempo e o dinheiro não são problemas na sua vida. Porque as pessoas hoje não têm tempo para fazer aquilo que gosta, né? Então elas fazem as coisas que elas não gostam e continuam sem tempo. As pessoas não têm dinheiro para fazer aquilo que elas gostam, aquelas que elas gostariam, que elas precisam. Então não tem nem tempo, nem dinheiro. Qualidade de vida é quando o tempo e o dinheiro não são problemas da sua vida. Eu defino meu tempo, eu faço a minha agenda, eu tenho dinheiro suficiente para fazer a viagem que eu quero na hora que eu quiser. Eu tenho tempo para isso. Você não precisa ser milionário para isso, mas você é dono do tempo e dono do seu faturamento, do seu rendimento. Isso chama-se qualidade de vida. Quando nós criamos The On Life, nós criamos com esse propósito, que as pessoas tenham qualidade de vida. Quando o tempo e o dinheiro não são problemas na sua vida, você tem a união entre saúde física, emocional, com uma independência financeira. Isso chama-se qualidade de vida. E aí você define o que você quer fazer. Você quer hoje, segunda-feira, hoje eu quero ficar em day off, não quero fazer nada. Não preciso esperar chegar sábado, domingo, porque eu sou dono do tempo, eu sou dono da minha remuneração. Então, isto nós podemos alcançar. Qualquer pessoa pode alcançar isso. Por isso eu falei, se você se identificar com a The On Life, faça seu cadastro, ainda que seja como consumidor de Zenco Juice, mas faça seu cadastro, né? Procure a pessoa que te convidou e venha empreender com a gente. Se você falar assim, não, Gilberto, eu não quero empreender, porque por suas razões, né? Eu não tenho tempo. Se você falar para mim que não tem tempo, eu diria, então vem ser empreendedor, para que você seja dono do seu tempo. Ah, Gilberto, eu não quero empreender, eu não quero, porque eu vou comprar os Zenco Juice, não vou ter dinheiro para comprar os Zenco Juice. Então eu falo, então venha empreender com a gente, para que você, através desse negócio, você ganhe dinheiro suficiente para você nunca lhe faltar, não só Zenco Juice, mas que você possa viajar o mundo inteiro. Ah, Gilberto, eu não quero empreender porque eu não conheço ninguém, não tenho experiência, aí nunca vendi nada. Se você não gosta de vender, eu falo, vem empreender com a The One Life, porque essa empresa foi feita para você. Ah, Gilberto, eu adoro vender, poxa, eu queria ver negócio da The One Life. Então venha entrar na The One Life, porque esse negócio foi feito para quem gosta também de vender. Porque depende de como você encara. Tem gente que encara vender, trocar produto por dinheiro. Tem gente que encara o negócio, não quero vender nada, mas eu sei falar do produto, eu quero falar dos benefícios. E as pessoas que compram, então você não está vendendo nada, as pessoas estão comprando, né? Então, não conheço ninguém, então vem empreender com a The One Life, para que você aprenda a conhecer pessoas. Eu sou de São Paulo, hoje eu moro em Campinas hoje já faz bastante tempo, 30 anos que eu moro em Campinas, mas eu não conhecia ninguém em Campinas. Eu fazia faculdade e conhecia mal os alunos da minha sala. Então eu fui aprender a fazer contato frio, eu fui aprender a conhecer pessoas. E cada dia eu me fico mais feliz, cada dia que eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas. E as coisas são tão, elas se unem de tal forma que eu estava na Inglaterra, mandei num grupo que tem de amigos no Brasil, um assunto lá, negócio da Inglaterra. Um amigo, um conhecido meu falou: você está na Inglaterra, Gilberto? Onde você está? Está em Londres. Pô, você está em Londres? Também estou em Londres. Pô, encontrei com essa pessoa é um exportador de produtos brasileiros lá para Londres, por uma pessoa que eu contactei, eu nem se conhecia aqui no Brasil. Comecei a contatar pessoas e você conhece, depois vira colega. Alguns viram mais amigos, viram conhecidos. Você encontra o pessoal lá em Londres, vai tomar um café com ele lá em Londres, de pessoas de um contato frio que eu fiz aqui há anos atrás. Então, é maravilhoso você poder conhecer pessoas, sair do seu ciclo, do seu relacionamento, talvez pequeno, ou da sua família, do ciclo social, de alguns amigos, e começar a ter outras pessoas com outro tipo de mente. Você expande a mente. Parafraseando, você expande a mente, assim como a microbiota. Você não pode comer os mesmos alimentos, só os mesmos alimentos sempre. Tem que ter uma variedade de alimentos, para você ter uma variedade de micro-organismos nutritivos na sua microbiota variada. A sua mente também é assim. Tem que ter uma variedade de pessoas que você conversa. Preferencialmente pessoas que estão falando de negócio, pessoas que estão falando de futuro, pessoas que estão falando em planejamento, né? As pessoas que não estão falando do passado, falando da vida de outras pessoas. Quando você se relaciona com pessoas, estão falando do futuro, falando de bem de outras pessoas, falando de projetos, a sua mente se abre, você ganha uma autoconfiança, você aumenta a sua crença, e aqueles sonhos que estavam lá no fundo, armazenados nas gavetas, eles passam a voltar, eles passam a reviver. Aqueles que que virou um sonho, que você nem olha mais como meta, mas como sonho que você não alcança mais. Você tinha sonho de fazer uma viagem para um lugar que você nem mais sonha, ou tinha viagem comprar uma casa na praia, ou no campo, ou um carro, ou seja, você tinha alguns sonhos na vida e muitos deles você esqueceu. Por quê? Porque a sua vida virou pagar boletos, né? A sua vida virou muitas vezes sobreviver e não viver. Então, por isso que eu digo, se você se identificar com o produto que nós temos, com o Zenco e com os produtos da The One Life, especificamente com o Zenco, mas temos outros produtos. Se você identificar com o propósito da The One Life,
vem empreender com a gente. Nós temos aí um grupo de executivos muito bem conhecedores, experientes, que certamente vão te ajudar a começar algo que você às vezes nem imagina o tamanho que possa acontecer na sua vida e possa ajudar a transformar a sua vida. Quero agradecer a vocês pelo tempo que vocês tiveram e parabenizar a pessoa que te convidou, porque certamente ela te colocou numa lista de convidado, porque ela viu que para você poderia ser uma oportunidade. Mas se não for uma oportunidade, agradeça a pessoa que te convidou, que eu tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma que ela te convidou na melhor das intenções, para que você pudesse ouvir com seus ouvidos, sentir com seu coração tudo o que foi apresentado para você hoje. Obrigado a todos, boa noite, fique com Deus, estou por aqui. Valeu, gente, obrigado.